Olá, então no último vídeo nós nos dedicamos a compreender o princípio e fundamento, esse texto denso proposto por Santo Inácio, mas que nos ajuda a entender a diferença entre fins e meios. O fim para o qual nós somos criados, amar e ser amados, louvar, reverenciar, servir a Deus, ser salvos, viver como Deus, e todos os meios de que nós dispomos para chegar a esse fim. Então, o discernimento espiritual ao longo da vida deveria se aplicar sobretudo nos meios. O fim não é algo a ser discernido, é algo a ser escolhido. É uma escolha livre de fé, enquanto que os meios devem ser sempre discernidos, para saber justamente se nos levam ao fim ou se nos impedem de chegar a esse fim. Como eu havia anunciado, então nós vamos, nesse terceiro vídeo, olhar algo já da vida espiritual e algo que Santo Inácio propõe chamando de regras de discernimento. Então aqui nós temos uma pintura de um artista francês chamado Arcabas, e é o sonho de José. Nos mostra justamente essa aproximação do mensageiro de Deus, essa aproximação de uma voz que nos diz por onde Deus quer nos conduzir. E nesse caso específico, então, através de um sonho. Mas para ilustrar que nós podemos, em várias circunstâncias da vida, em nossa oração, em encontros, ter movimentos variados que nos indicam a direção para a qual nós podemos ir e que isso nos conduz, então, para o fim para o qual nós somos criados. Vejamos o que são essas regras de discernimento de Santo Inácio. Então, primeira regra é que os movimentos interiores que nós vivemos, Santo Inácio chama isso de moções. Não emoções, mas moções, aquilo que nos move. E movimentos interiores têm a ver com sentimentos, com afetividade, mas também com pensamentos. Ou seja, tudo aquilo que vai nos movendo numa direção ou numa outra. Ele diz que esses movimentos podem ter três origens. Primeira origem, nós mesmos. Nós podemos ser origem de algum movimento interior. E outras duas origens, o que ele chama de bom espírito e o mau espírito. Bom espírito, tudo aquilo que me conduz ao fim para o qual eu sou criado, que me conduz a Deus, e mau espírito, tudo aquilo que me afasta do fim para o qual eu sou criado, me afasta de Deus. Só para a gente entender a diferença dessas origens, se eu estou aqui, parado, e de repente eu provoco a minha imaginação, ou a minha memória, para lembrar, por exemplo, de uma discussão que eu tive há 3 meses ou há 4 meses, eu que estava tranquilo, posso começar a sentir uma certa irritação, a raiva pode aparecer no meu coração. Então, houve um movimento interior, uma mudança de estado interior, que foi provocada pela minha decisão de futucar uma memória. Então, esse movimento, a origem está em mim, na minha liberdade que escolheu revisitar uma memória e que fez com que algum sentimento voltasse, surgisse. Mas, muitas vezes, nós estamos ou em oração, ou em alguma circunstância, e temos movimentos, passamos de uma situação interior a outra. E nem sempre sabemos por quê. Esses movimentos é quem deve ser discernidos. Precisamos discernir exatamente esses aí. E o que eles nos dizem? Não precisamos de nos preocupar, ter medo, toda a vida espiritual faz parte disso, nós sempre temos essas experiências. O que é próprio da maturidade espiritual é justamente a capacidade de identificar cada vez mais aquilo que nós chamamos de bom espírito para acolher e identificar aquilo que nós chamamos de mau espírito para rejeitar. Então, esse é o caminho, esse é o processo da maturidade espiritual. Segunda regra de Santo Inácio diz o seguinte: a percepção que nós temos da ação desses dois espíritos, do bom e do mal, muda
de acordo com a orientação fundamental de nossa vida, ou seja, a orientação de nossas escolhas livres. Nós estamos orientando nossa vida em direção a quê? Então tem duas opções fundamentais, duas grandes orientações fundamentais. A primeira, se nós escolhemos ir rumo a um fechamento sobre si mesmo, em si mesmo, e se nós decidimos caminhar rumo a uma abertura a Deus e aos outros. São as duas grandes orientações fundamentais. Diz Santo Inácio, se a nossa escolha é fundamental, se nós estamos orientando a nossa vida para um fechamento em nós mesmos, o mau espírito vai sugerindo prazeres aparentes. Ele vai alimentando aquela situação. Nós estamos indo no caminho que ele quer. Então, o que ele propõe é uma confirmação da situação escolhida. Permanece aí, ou seja, continua caminhando para o abismo. Enquanto o bom espírito trabalha de modo inverso. Ele vai provocando dentro de nós um sentimento de insatisfação. E ele vai provocando a nossa consciência, interpelando nossa razão, para que a gente reconheça que esse caminho escolhido não é o caminho que nos dá mais vida, que nos conduz à salvação. Se nós estamos numa atitude de abertura a Deus e aos outros, exatamente o contrário acontece. Então, o bom espírito vai nos confirmar naquela situação escolhida, nesse caminho escolhido, dando-nos força, paz, alegria. É ele quem vai nos sustentando. Permaneça, esse é o bom caminho. Enquanto que o mau espírito vai tentando despertar em nós tristeza, falsos raciocínios, provocando confusão em nossa mente e colocando obstáculos nesse caminho de serviço a Deus e aos outros. Então percebam que isso é importante para entender. O bom espírito nem sempre nos dá conforto. Ele nos dá conforto se nós estamos indo no caminho que nos conduz a Deus. Mas ele nos sacode se nós estamos indo no caminho que nos afasta de Deus. E o mau espírito nem sempre se aproxima, nos fazendo sentir um desconforto. Se nós estamos indo num caminho que nos afasta de Deus, ele vai tentando nos enganar e fazer permanecer aí. Então, isso é muito importante que a gente tenha presente e, bom, todos nós que estamos nessa formação, estamos, em linhas gerais, no caminho de abertura a Deus e aos outros, senão não estaríamos aqui, mas nós sabemos que há momentos da vida em que a gente pode esfriar um pouquinho, se desorientar um pouquinho, ou há dimensões de nossa vida que estão mais abertas a Deus e aos outros e dimensões que estão talvez mais fechadas. Então, que a gente preste atenção nessas dimensões, nesses lugares interiores, porque a partir daí que nós podemos identificar como que o bom espírito tem agido em nós e como que o mau espírito tem agido também em nós. A terceira regra vai explicar o que Santo Inácio chama de consolação. Há fundamentalmente dois grandes movimentos interiores na vida espiritual. Então, o primeiro é a consolação, que Santo Inácio explica. É o amor de nosso Criador e Senhor, é o amor de Deus, e o amor de todas as coisas nele. Nós amamos a Deus e amamos todas as coisas em Deus. As coisas são transfiguradas e são reconhecidas como vindas de Deus e como direcionadas a Deus. Outra forma de dizer isso é um aumento de fé, de esperança e de caridade. Nosso coração vai se expandindo a fé, nós sentimos que estamos acompanhados, acompanhadas no caminho da vida. Esperança, olhamos para o futuro e vemos que tem possibilidades novas. A novidade de Deus vai se apresentando. Tem possibilidade de mais alegria, de mais comunhão, uma salvação mais profunda. E a caridade. A gente vai desejando partilhar, viver isso com outros e para outros. Alguns sinais afetivos
não é isso que é consolação, mas são sinais que normalmente podem acompanhar a consolação, é a paz, a alegria interior, uma força. Então, tudo isso está ligado com a consolação, que eu costumo dizer é quando nós nos sentimos com solo, com chão. Então, tem chão. A gente sabe que a gente pode andar. A consolação nos dá solo, nos dá chão. Então, essa é a primeira grande moção, movimento espiritual que nós podemos experimentar. A quarta regra vai trazer exatamente o que é oposto a isso, que é a desolação espiritual, que é uma tendência para baixo e um amor das coisas materiais fechadas em si mesmas. Ou seja, as coisas não são tocadas por Deus, não têm transcendência e não nos levam a Deus. Então, na desolação, há uma relação muito materialista com as coisas desse mundo. Há uma obscuridade e uma agitação interiores. Então, a nossa inteligência não consegue identificar muito bem o caminho de Deus, o caminho da comunhão, e vamos nos agitando internamente. E acontece uma diminuição da fé, da esperança e da caridade. Ou seja, nos sentimos mais fechados, mais isolados em nós mesmos. Então não tem fé, não tem companhia possível. Olhamos para o futuro e parece que não tem possibilidade de algo melhor. Então não há esperança, há desespero. E olhamos para os outros e não nos sentimos movidos ao serviço, à entrega, à saída de si. Então há um egocentrismo, um egoísmo. Alguns sinais afetivos que podem acompanhar a desolação é a tristeza, uma preguiça, uma acomodação ou um medo excessivo que me paralise, que me bloqueie, que não me permita então caminhar e ousar viver a minha vida e viver os encontros com os outros. Eu insisti que há sinais possíveis que podem acompanhar a consolação ou a desolação, e que não é isso que é consolação e desolação. Isso é importante que a gente faça a distinção, por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós estamos rezando os mistérios próprios da paixão de Cristo, a condenação, o abandono do Senhor, a sua angústia, o caminho da cruz, a própria crucifixão, nós estamos rezando um mistério de dor do Senhor. E é normal que nós sintamos, nesse momento, tristeza, dor. Muitas vezes podemos até nos emocionar, as pessoas que são mais emotivas choram. Essa experiência é uma experiência de consolação. De consolação porque nós estamos sofrendo com o Cristo que sofre. Tristes com o Cristo que está triste. Ou seja, é uma experiência de compaixão. É uma experiência de companhia, de comunhão. Então, por isso que eu digo não vincular consolação e desolação a sentimento confortável ou desconfortável. Se eu estou diante de um irmão, de uma irmã que precisa de mim, que está sofrendo, e me afeto com isso, isso é uma consolação. Se eu me fecho, passo pelas pessoas que estão por aí necessitadas e isso não me afeta de modo algum, e escuto a minha música e estou alegre, estou feliz, isso não pode ser a consolação que vem de Deus. Então, só para que a gente não identifique consolação e desolação a sentimentos, mas justamente a comunhão. Comunhão com Deus e com os outros. O critério fundamental é esse. Estou em comunhão, estou no amor a Deus e aos outros, isso é certamente uma atitude, um estado de consolação. Sinto que me fecho a Deus e aos outros, isso certamente tem algo na linha da desolação. Então, diante disso, a pergunta é como que nós agimos quando estamos desolados e consolados? Então, uma vez que a gente já começa a identificar um pouco os movimentos interiores, quais são as moções fundamentais que a gente pode ter em nossa vida espiritual, devemos saber como agir em cada uma delas. Então,
A quinta regra nos sugere como que nós devemos agir quando estamos em estado de desolação. A primeira dica de Inácio é a regra de ouro, regra de ouro. Não mudar as decisões tomadas quando estávamos consolados. Quando nós estamos em estado de desolação, ou sem solo, eu dizia antes que a consolação era com solo, a desolação é sem solo, ou seja, não conseguimos caminhar, não sabemos muito bem para onde andar. Uma grande tentação é de começar a mudar, tomar decisões, e decisões que com muita frequência são ruins. Por quê? Porque nós não estamos em condições de decidir bem. Nós não estamos numa percepção da graça, da presença de Deus, da comunhão com os outros. Com muita frequência, então, mudamos as decisões que tínhamos tomado antes, quando estávamos consolados, e essa mudança é ruim. Um exemplo muito concreto, há muitos casamentos que terminam por decisões tomadas em momento de isolação. E que aí, nesse momento, não há futuro, não há um sentimento de possibilidade de companhia, não há caridade, e por isso, então, essa decisão é de uma ruptura que é brusca. Então tem algo aí necessário de que o tempo passe, para que a gente possa, de fato, discernir e tomar a decisão em razão e iluminados por Deus. Uma outra atitude é a fidelidade à vida de oração. Muitas vezes nós podemos nos desolar porque nós não cultivamos uma relação com Deus, uma relação de encontro com Ele. Por isso é necessário que nesse momento de isolação a gente possa se manter fiel à vida de oração, ainda que seja difícil. É muito duro de rezar quando nós estamos desolados, mas nós precisamos. É o remédio para o momento da enfermidade. Inácio também nos sugere outra dica, uma dica racional, considerar, justamente com a inteligência, que Deus nos deixa a força necessária para atravessar esse tempo de provação. Deus não nos permite viver algo que nós não temos condições de suportar. Sabedoria popular diz isso, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. É algo que essa sabedoria intuiu. Considerar que Deus me deixou a força, eu posso atravessar. Ainda que eu não sinta a presença dele, eu tenho condições de atravessar esse momento de provação. E outra dica também, de ouro, muito especial, pensar nos tempos de consolação já vividos, naquilo que eu vivi antes, e naquele tempo que virá em breve. Então, voltar ao passado, recuperar, se vocês tomam notas, por exemplo, da experiência espiritual de vocês, reler as notas. Deus me consolou, Deus me disse coisas profundas, bonitas em outro momento da minha vida. Então, se alimentar com esse alimento que Ele já deu, com muita frequência, antes de atravessar o deserto, nós temos um oásis que tem comida suficiente para que a gente atravesse um deserto. Então, voltar para esse momento, mas também já começar a esperar o Deus que me consolou é aquele Deus que vai voltar a me consolar em breve. Então, e alimentando uma atitude de esperança, que nos abre a Deus. Então, essas são as dicas do como agir em estado de desolação. E como nós devemos agir em estado de consolação? Então, Santo Inácio diz, fidelidade à vida de oração. Fidelidade à vida de oração sempre. Então, se eu estou desolado ou se eu estou consolado, é estabelecer uma relação de encontro com Deus. Manter, alimentar essa relação. Isso é fundamental para a nossa vida interior. Segunda dica, pensar na desolação que virá. Ou seja, nesse momento que eu estou iluminado, iluminada, esclarecida pela graça de Deus, eu tenho que decidir como eu vou agir no momento em que eu perder essa presença sensível, no momento em que eu estiver numa crise. É no momento da bonança que a gente deve decidir como agiremos quando a tempestade chegar. Então, pensar e planejar a nossa reação, a nossa ação no momento da próxima desolação. E também, diz Santo Inácio, pensar na desolação que passou. Lembrar como que nós somos pouco quando nós não sentimos a graça de Deus.
E isso é um exercício de humildade. É exatamente não achar que nós estamos consolados porque somos melhores, porque somos dignos, porque somos melhores do que outros, mas porque Deus deseja se dar. Deus deseja nos consolar. Então, aqui se trata de um exercício também de humildade. Então, uma pergunta fundamental é por que nós entramos em estado de desolação? Qual é a razão e a função disso em nossa vida espiritual? Então, diz Santo Inácio, uma primeira razão, e a primeira que a gente deve buscar, é isso vem de nós. Nós somos responsáveis pela desolação. E somos responsáveis por quê? Porque nós não somos suficientemente fiéis à nossa vida de oração e ao nosso desejo de abertura aos outros. Ou seja, eu quero sentir-me consolado, consolada, desejo estar em comunhão com Deus e com os outros, mas não rezo, não me disponho a encontrar as pessoas, não me disponho a servir. É claro que isso então vai me fazer sentir pouco a pouco um afastamento em relação a Deus e aos outros, e a viver então um estado de isolação. Então a primeira pergunta é: estou fiel à minha vida de oração e ao meu encontro, à minha abertura às outras pessoas? Essa é a primeira pergunta. Se não estiver e estou desolado, o caminho é rezar e buscar outras pessoas, abrir-se aos outros. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos fiéis, tanto à nossa vida de oração quanto ao serviço, ao encontro com outros, e ainda assim vivemos uma experiência de desolação. Então, nesse caso, nós podemos considerar que isso faz parte da pedagogia divina. Deus está querendo nos ensinar algo. Deus nos ensina algo com a sua presença sensível, mas Deus também nos ensina algo com a ausência dessa percepção sensível de sua presença. Ele está presente sempre, mas nós podemos senti-lo ou não. E não sentir a Deus, não ver com clareza, também pode nos ajudar a aprender algumas coisas. Então, Santo Inácio diz, tem 3 aprendizagens necessárias. Então, o primeiro aprendizado é da humildade. Há um risco na nossa vida espiritual de quando nós estamos consolados, aquilo que eu dizia um pouco antes, é achar que é mérito nosso. Claro, se eu rezo, então Deus tem que me consolar. Não, Deus não tem que nada. Deus é livre. Como saber exatamente que Deus se dá porque Ele quer se dar, porque Ele é bom? Então, na desolação, eu posso aprender isso, a olhar para Ele, mais para Ele e menos para mim mesmo. Então, um aprendizado da humildade. Outro aprendizado necessário. Há um sério risco na nossa vida espiritual, que é quando nós nos encontramos com Deus, normalmente Deus nos dá paz, alegria, luz interior, compreensão de alguma coisa, conforto. E Deus deseja oferecer isso. Só que, como nós recebemos isso, com muita frequência, na próxima vez que nós vamos encontrar com Deus, ao invés de buscar Deus, nós buscamos paz, conforto, luz, ao invés de buscá-lo. Então, Deus nos dá balinhas, quando a gente se encontra com Ele, da próxima vez a gente quer buscar a balinha e não Deus. Com isso, nós estabelecemos uma relação utilitarista com Deus e com os outros. Então, a desolação, quando nós estamos numa atitude de fidelidade, ela também pode nos ensinar a gratuidade. Ou seja, eu me coloco diante de Deus quando eu sinto paz, alegria, luz interior, conforto, mas eu estou presente e me coloco diante dele também quando eu não sinto nada disso. Ou seja, é buscar Deus por Ele e não por aquilo que Ele pode me dar. É buscar as outras pessoas por eles e não por aquilo que elas podem nos dar. Então, o aprendizado da gratuidade. E, por fim, o aprendizado da confiança filial. Esse abandono nas mãos de Deus. Essa certeza de fé de que nós somos cuidados, cuidadas, mesmo quando nós não sentimos, quando nós não percebemos. Aquilo que Jesus diz no Evangelho,
a semente continua crescendo mesmo enquanto nós estamos dormindo. Deus trabalha mesmo quando nós não enxergamos. Então, isso pode nos fazer ter uma fé verdadeira. A fé infantil, a fé fraca, necessita de sinais a todo momento. A fé madura é capaz de, tendo recebido em alguns momentos sinais, presenças, experiências, suportar os momentos em que esses sinais não estão presentes. Como é que a gente vai aceitando e crendo? Crer naquilo que não vemos, crer naquilo que não sentimos. E sentir uma felicidade ainda maior por crer justamente nesses momentos. Depois, para concluir, Inácio nos conta, faz 3 comparações, que eu chamo de 3 parábolas, para nos ajudar a entender como age o mau espírito e como nós podemos, então, nos prevenir, reagir diante dele. Então, a primeira comparação que ele faz, ele diz que o mau espírito age como uma mulher irritada. Por favor, mulheres, não se irritem. Ele fará uma comparação com os homens também logo depois. Mas Inácio está dizendo, ele conta uma história como uma mulher que talvez tenha uma força física inferior ao do seu marido, mas que quando ela está irritada, e se ela começa a falar com irritação, e essa pessoa, o marido, simplesmente se amedronta, abaixa a cabeça, parece que aquela irritação cresce. A força daquela raiva vai crescendo. E aquela palavra vai ganhando espaço, vai ganhando espaço. É necessário que alguém possa dizer, chega, basta, interromper essa palavra de raiva, de irritação, para voltar à razão. Então ele diz, isso acontece da mesma forma com o mau espírito. Ele não tem força sobre nós, ele não tem força física, mas ele tem força de vontade. E se ele começa a sugerir coisas e falar, e nós, por medo, abaixamos a cabeça, aquilo vai crescendo em nós. Se nós dizemos, como o Senhor, cala-te, basta, ele tem que se calar. Então a atitude aí é cortar as insinuações do mau espírito. Não dialogar com essas vozes que vão tirando energia, tirando a alegria de nós. Não dialogar, é parar. Cala-te, basta. Então, a outra comparação, dessa vez com o homem, ele diz: o mau espírito age como um homem paquerador desonesto. E ele conta a história, esse homem paquerador desonesto, ele quer se aproximar de modo desonesto ou de uma filha de família ou de uma mulher casada. E diz Santo Inácio, é o interesse dele que essa filha de família ou que essa mulher casada não diga nada ao pai ou ao esposo. Porque se elas não disserem, ele pode continuar o processo de sedução dele. Mas se elas disserem, ele vai ter que parar, porque justamente esse pai ou esse marido vai botá-lo para correr. Então ele diz, a mesma coisa acontece na vida espiritual. Se nós começamos a sentir insinuações, seduções que nos desviam do caminho, se nós não contamos para ninguém, aquilo vai crescendo em nós. Nós vamos nos enrolando com essa sedução. Se nós revelamos isso a alguém que é mais espiritual, que é mais maduro, que tem condições de nos aconselhar, só o fato de dizer, muitas vezes, isso perde a força. Então, procurar alguém mais maduro, mais preparado, mais experimentado na fé e na experiência espiritual, para partilhar essas insinuações, essas seduções. E, por fim, o mau espírito age como um soldado em guerra. Inácio trabalhou também como soldado e sabia que um soldado não ataca diretamente. Primeiro ele estuda, ele diz, ele vai rodando os muros para ver os pontos fracos e é ali que ele ataca. Normalmente nós somos atacados sempre no mesmo ponto e são em nossos pontos fracos. Então a resposta para isso é o autoconhecimento. É não deixar somente que o mau espírito investigue quais são nossos pontos de fragilidade, mas que nós próprios possamos conhecer. Aqui, nesse ponto,
me parece que eu posso ser atacado, aqui tem uma ferida, aqui tem algo mal resolvido. Então, eu posso fortalecer esse ponto. Eu posso trabalhar um pouco mais para me preservar e ser menos suscetível aos ataques do mau espírito nesse lugar. Muito bem, essas são 3 parábolas e 3 dicas, justamente então, de como nós podemos resistir a essas insinuações, a esses ataques do mau espírito. Com isso, nós terminamos essas regras de discernimento, que nos ajudam a entender um pouco como que acontece esse movimento interior em nós e como que nós podemos, pouco a pouco, ir distinguindo, separando aquilo que vem de Deus e que nos conduz a Deus, bom espírito, e aquilo que não vem de Deus e nos afasta de Deus, mau espírito. O bom espírito para incentivar, para acolher, e o mau espírito para afastar e renunciar a esse caminho. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais também da vida espiritual interior de vocês.